Hoje vamos tentar falar acerca da estrutura da realidade geral desde o início, que é exatamente aquilo que fala a sabedoria da Kabbalah. Esta é uma sabedoria antiga que vem até nós de pessoas que alcançaram a natureza espiritual através de atributos, vasos, métodos que desenvolveram para si próprios, o que eles alcançaram, sentiram, compreenderam da estrutura da realidade na sua profundidade e o que passaram foi o que passaram para nós. Há uma parte da realidade onde existimos, a parte que investigamos está nos nossos cinco sentidos: visão, audição, sabor, olfato, toque, e através da nossa pesquisa abrimos abrimos as nossas sabedorias, as sabedorias do mundo, as ciências naturais, e há outra parte da realidade que está oculta, ou seja, que não é sentida nos nossos cinco sentidos. E nós podemos investigá-la se desenvolvermos um sentido adicional, novos atributos. Esta sabedoria é chamada desta forma, a sabedoria do oculto, ou a sabedoria oculta, porque explica-nos o que está de forma inata oculto de nós. Porquê que a realidade está parcialmente revelada e parcialmente oculta? Porque o que descobrimos sempre de acordo com a equivalência de atributos. Existem atributos dentro de nós, ou em que, na medida em que existem, podemos descobrir o que está à nossa volta, e faltam-nos determinadas qualidades que, se as desenvolvermos ou se descobrimos estas mesmas qualidades ou formas que estão fora de nós. Por exemplo, se os meus sentidos, como a visão e a audição, estão construídos de tal forma que percebemos alguma intensidade ou frequência de ondas, então essas ondas que aparecem fora de nós, podemos percebê-las, reparar nelas. E podem ser ondas que trazem uma sensação de olfato, que encontram os nervos do olfato, ou que encontram os nervos dos olhos, dos ouvidos. São tudo ondas, e de acordo com o nosso mecanismo fisiológico externo pode recebê-las, de acordo com a lei da equivalência de forma. Dessa forma, recebemos uma imagem geral das ondas que estão fora de mim, e a partir daí construímos a imagem da realidade, a sensação da realidade. E, portanto, a sabedoria da Kabbalah, o método da Kabbalah é, antes de mais, ajuda a pessoa a construir uma nova qualidade interna, um novo sensor que vai receber uma frequência que anteriormente não era sentida. E esta adição vai construir em nós uma imagem adicional. E esta imagem vai ser chamada um mundo superior. Por que um mundo superior? Porque vamos ver que essa parte da realidade, que até então estava oculta de nós, e graças às nossas mudanças internas agora está revelada. Essa parte que foi acrescentada à imagem do mundo, nela nascem todas as forças
que estão destinadas a ser sentidas nos nossos sentidos naturais em todo o tipo de formas. E parece-nos a nós como algo que está preparado acima dos nossos sentidos naturais, inatos, e mais tarde daí, estas forças descem aos nossos sentidos e dão-nos uma imagem do novo mundo no fluxo do tempo. E, portanto, esta realidade superior é chamada realidade superior, porque percebe o que sentimos acima dos nossos sentidos inatos. E os cabalistas, por causa disso, são chamados cabalistas, porque têm a capacidade de receber esta imagem da realidade, que percebe a realidade natural, aquela que todos percebemos nos nossos sentidos inatos. E porque descobrimos esta realidade superior, ao investigá-la, podemos alcançar um entendimento de onde vem esta realidade superior. E então alcançamos uma força especial, um poder que inclui todos os incidentes e instâncias incluídas na imagem do mundo superior. E este mundo chamamos-lhe Criador, Borré. Porquê? Porque descobrimos que Ele é o primeiro e deu origem à realidade superior, à realidade inferior, os níveis inanimado, vegetativo, animal e falante, em toda esta realidade geral. E supervisiona, orienta e domina até ao mais pequenino detalhe uma força, um pensamento e um propósito. E isto é o que é revelado aos cabalistas através do estudo da realidade superior. E o que é revelado a eles então? O que é revelado é que esta força superior, a sua natureza relativamente a toda a realidade, relativamente a todos os sentidos que podemos desenvolver e com os quais nascemos e com os quais sentimos a influência dessa força superior, aprendemos que essa força é o bom que faz o bem. O seu ponto de partida é o amor. Isso é o que sentimos. E deste amor, do que chamamos na Kabbalah o desejo de fazer o bem, cria a realidade, toda esta realidade, o inanimado, vegetativo, animal, para lhe fazer o bem, para beneficiar. E como pode beneficiar? Porque esta força é ilimitada, plena, e o seu amor, o que chamamos o desejo de doar, de fazer o bem, vem não de uma carência de amor, de doação, da abundância que é sentida na sua perfeição. E, portanto, quer trazer os seres criados a este estado em que se encontram, em que esta força se encontra. Ou seja, trazer o ser criado à plenitude, à perfeição, tal como ele próprio. E o que significa? Trazer a criatura, ou seja, alguém fora dele, à perfeição como ele. Existe uma contradição aqui. Se este Criador, esta força superior, está num estado perfeito, pleno,
Como alguém pode estar nesse estado perfeito também? Tem que ser precisamente como esta força. Tem que ser semelhante. Ou estar de forma suficiente na mesma qualidade. E aqui encontramos estes primeiros conceitos na Kabbalah. O que é que significa ser como alguém? Ser como alguém, tal como dizem os cabalistas, estar em equivalência de forma com alguém, ser semelhante a ele. Isso significa que existem duas massas, dois corpos, dois desejos, criaturas, ou criador e criatura, cuja forma natural permanece como a forma natural e a qualidade ou o desejo ou a intenção nelas é igual. Se o Criador está na forma de doação, não estamos a falar da sua matéria ou de quem ele é. Isto está para além da nossa percepção. Isto é Atsumoto, a sua essência. Não falamos disto porque apenas podemos falar do que chega dele até nós. E o que chega até nós é a forma da doação. O bem, isso é o que nós sentimos. É a sua qualidade relativamente a nós é doação. E se nós, não importa qual é a nossa natureza. Se nós, os seres criados, alcançamos essa mesma medida de doação que existe no Criador, doação para com Ele, estaremos em equivalência de forma com Ele. E o que é forma? Uma qualidade externa, um desejo, uma intenção. E então seremos como Ele, iguais. Ele e nós. E a sua doação é a única coisa que compreendemos, sentimos e recebemos. Isto para connosco é a sua natureza. E é suficiente para nós alcançar esta expressão semelhante para com ele. E então somos iguais. O ser criado é igual ao Criador. E este é o propósito da criação, da perspectiva do Criador, para criar os seres criados e trazê-los a um estado semelhante a ele, porque o seu estado é plenitude. E ele criou-nos de tal forma que ansiamos por esta completude. E a nossa sensação de que nos falta esta plenitude é chamada uma carência, isaron em hebraico. E dentro da nossa natureza existe um impulso incessante para alcançar a perfeição do Criador. E isto deriva do seu pensamento acerca de nós, chamado o pensamento da criação, fazer bem aos seus seres criados. E o ser criado, se possui muitas qualidades e tem que alcançar em todas elas a forma de doação, então agora podemos compreender como existe uma equivalência de forma parcial e uma equivalência de forma completa. Se, por exemplo, na criatura, relativamente ao Criador, há uma parte das suas qualidades que estão em doação e uma parte que não estão em doação, então, nessa medida em que há uma parte que está em doação e uma parte que não, então
Existe algum tipo de proximidade entre o ser criado e o Criador. Na sabedoria da Kabbalah dizem o seguinte: se o ser criado e o Criador estão num estado em que o ser criado está totalmente num estado completamente oposto à doação do Criador, então estão totalmente remotos um do outro, como o oeste do oeste, como duas coisas que não podiam estar mais opostas e em maior distância uma da outra comparado com isto. Se o Criador e a criatura estão num estado onde uma qualidade do ser criado se torna como a Criadora, nesta medida, o ser criado está em contacto com o Criador, toca no Criador. Se várias partes do ser criado começam a ser semelhantes ao Criador, então nessa medida o ser criado e o Criador estão conectados. Porque apenas podemos sentir do Criador a sua qualidade da doação e não podemos fazer nada mais, não podemos revelar nada mais. Isto pertence à sua essência, à Tzemutô, que nós não alcançamos. De forma consequente, vamos percebê-lo como uma qualidade de doação, como uma criança que sente a sua mãe como estando totalmente direcionada para ela, para servi-la, para cuidar dela. E a essência da sua mãe não pode percebê-la. Ela é uma mulher, tem um marido, é empresária e preocupa-se com outras coisas. A criança não sabe acerca disto. A criança sabe, esta é a minha mãe e ela preocupa-se comigo, cuida de mim, percebe a sua atitude para com ele e chama-lhe mãe de acordo com isso. E nós somos a mesma coisa relativamente ao Criador. Se adquirirmos as mesmas qualidades da doação, então, na medida da nossa equivalência de forma, a sua forma externa e a nossa forma externa, a nossa matéria permanece a mesma, vamos falar disto mais tarde, então, nessa medida, estamos em equivalência com ele. Ou seja, sentimos-nos juntos. E então a criatura entra no mesmo estado chamado Criador, que é chamado bom, onde, de acordo com o pensamento da criação, chega até um estado de plenitude. E se todos os atributos do ser criado estão numa situação em que são como o Criador, então ambos são considerados um, em conjunto. E este estado é chamado Ihud, união, plenitude. Na Kabbalah também é chamado Gmar Tikkun, a correção final, onde a criatura corrigiu todas as suas qualidades relativamente ao Criador, qualidades de adesão, porque estão em adesão, como duas coisas idênticas, qualidades idênticas. E esse estado é, de facto, o propósito da criação do ponto de vista do Criador e o propósito do desenvolvimento da perspectiva da criatura, da natureza. Isto é o que os cabalistas nos dizem. E o Criador, que está dividido para nós na sua essência, Atsumoto, e o Criador perante nós, que nos criou, que está na qualidade de doação, e que pensa em nós, precisamos de ser semelhantes a Ele. Ele doa a nós, depois de nascermos, para alcançarmos um estado em que certamente seremos semelhantes a Ele. E este pensamento acerca de nós é chamado o pensamento da criação. E esse é
deleitar as suas criaturas e onde é sentido que chega aos seres criados, quando o ser criado alcança equivalência com o Criador. Então o ser criado sente-se bem. E neste caminho de desenvolvimento do ser criado, a criatura corrige-se através da equivalência de forma. Este é o caminho de desenvolvimento do ser criado. E neste caminho, o ser criado pode não sentir esse bem, porque ainda não alcançou esse estado final necessário. E os cabalistas dizem: o que alcançamos na sabedoria da Kabbalah, como podemos saber o que se passa conosco, sentir, abrir o mundo no qual nos encontramos, porque nos foi dado, e não como as outras partes da realidade, o inanimado, o vegetativo, o animal e o falante, porque na transição do estado 3 para o estado 4 estamos num estado de escolha, onde neste estado avançamos apenas através do nosso livre-arbítrio. E aqui precisamos de dar de nós próprios, precisamos de colocar dentro de nós próprios certos esforços, certos avanços, alguma motivação, e através deste esforço avançamos. E não temos outra forma. E é por isso que a sabedoria da Kabbalah vem até nós para nos explicar o tipo de esforço que precisamos de colocar para alcançar um estado onde nascemos, estado 3. Do estado em que nascemos, no estado 3, alcançamos o estado em onde precisamos de chegar, que é o estado número 4. E em que ações no nosso desejo, na nossa consciência, precisamos de fazer em nós próprios para alcançar da disparidade de forma, onde o Criador doa e nós não doamos, para um estado de plenitude, conexão, correção, adesão. E os cabalistas dizem-nos ao longo do caminho, os cabalistas dizem que há uma parte que atravessamos de forma inconsciente, não sabemos o que fazer, como fazer. Vivemos, nascemos, morremos, vivemos, nascemos, morremos. E há uma parte deste caminho que entramos de forma consciente, num estado em que começamos a estar interessados e desta forma começamos a compreender em que mundo é que vivemos, em que realidade, o que temos que fazer, como fluir com este pensamento da criação a um nível das suas criaturas. E o pensamento da criação, de fazer bem às suas criaturas, a forma como ativa toda a realidade, é que nos pressiona a passar do estado número 3 para o estado número 4. E esta é a razão pela qual os cabalistas nos dizem que a razão para todos os sarilhos e sofrimentos e todas as coisas desagradáveis, das mais pequenas às maiores, a única razão para qualquer sensação má, para qualquer carência, é o pensamento da criação. Fazer o bem aos seus seres criados. Vem de toda a abundância que o Criador quer dar. Mas pressiona-nos a adquirir equivalência de forma e, consequentemente, sentimos a sua pressão de forma negativa. Este sentimento de negativo, o mal que sentimos, os tormentos, todos os sofrimentos em todos os níveis, esta é a falta da equivalência de forma. Porque se este estado, que é sentido em nós como bom, até alcançarmos esse estado, vamos nos sentir mal. E este mal é sentido também conforme o nível de desenvolvimento do ser criado. Este estado, de acordo com o pensamento da criação, precisamos de avançar, acelerar o seu desenvolvimento, etc, etc. Estudamos tudo isto na sabedoria da Kabbalah. Ou seja, a sabedoria da Kabbalah
lida com quem é o Criador, porque Boré é chamado Bo-Uré. Vem e vê, podemos descobri-lo, podemos aproximar-nos dele, podemos compreendê-lo e, da mesma forma, podemos compreender como precisamos de mudar relativamente a ele. E, portanto, a sabedoria da Kabbalah lida com o Criador, lida com toda a realidade, inanimado, vegetativo, animal e falante, ambos o superior, onde podemos senti-lo apenas através deste sentido adicional, e também a realidade inferior, que sentimos como o inanimado, vegetativo, animal, no nosso mundo, onde nascemos com estes 5 sentidos. E ao longo do nosso desenvolvimento, a razão pela qual nos desenvolvemos, como, através de que formas atravessamos no caminho, porque o mundo está construído desta forma, quais são as formas de desenvolvimento de cada um, de cada alma, de cada pessoa, de cada elemento na realidade. Porque é que a realidade está construída especificamente desta forma, onde estão as conexões com todos os elementos, ou entre todos os elementos na realidade. E, no geral, nós, os seres criados, os elementos mais elevados da realidade, temos que trazer toda a realidade a este estado de plenitude, união, adesão, final da correção. E tal como falamos aqui, o nosso caminho começa do estarmos mais afastados do Criador até alcançarmos completa equivalência de forma com o Criador, de acordo com a qualidade externa, como Ele doa, como Ele é sentido para nós, como Ele é alcançado por nós. Dessa mesma forma, precisamos de nos corrigir externamente para sermos semelhantes para com Ele. E porquê que começamos este caminho da forma oposta? Tal como dizem os cabalistas, Ele criou-nos opostos a Ele. Estado número 3 é um estado em que estamos completamente em oposição ao Criador. O estado 4 é onde estamos completamente semelhantes ao Criador. E neste caminho é chamado o caminho da correção. Através de livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Por que é que temos que passar por tudo isto? Os cabalistas dizem-nos que para alcançar o estado de adesão, precisamos de sentir o estado da ausência da adesão, porque cada estado no ser criado pode ser sentido, é sentido do seu estado oposto. Tal como está escrito na Kabbalah, a vantagem da luz a partir da escuridão. E sabemos isto a partir de todas as experiências neste mundo, onde aqui, se queremos sentir algo, precisamos de saber acerca disto em todos os seus detalhes, relativamente ou completamente contra todas as outras coisas e forças. E desta forma temos o nosso conhecimento, entendimento, percepção. Nós não percebemos algo na realidade. Nós percebemos em oposição, em contraste face a algo. Esta relação entre as duas coisas e a medida que fazemos delas, essa é a origem da nossa educação. E, portanto, precisamos de passar por este estado incompleto, esta falta de adesão, esta falta de correção, entender estes estados, senti-los, vivê-los, experienciá-los, e então da revelação da carência, chegar a ser como o estado perfeito, completo. Vamos falar dessa necessidade, de onde vem, de forma gradual. De acordo com o nosso desenvolvimento, vamos aprender e ver. E agora, vamos falar como estudamos a sabedoria da Kabbalah.
O primeiro sábio da sabedoria da Kabbalah que falou acerca disto de forma metódica foi Abraão. Houve cabalistas antes dele, mas ele é o primeiro a escrever e a deixar-nos alguns dos seus escritos. Os cabalistas alcançaram a realidade superior e toda a realidade, incluindo a nossa realidade, ou seja, tanto as raízes superiores como os fenómenos que emanam da nossa realidade, e sentem-no como um. E explicam-nos acerca de todas as coisas que sentem. E eles começam a sentir deste sentimento mais pequenino das raízes da realidade, o que está para além daquilo que vemos e sentimos, como nos sentimos e tudo à nossa volta começa do sentimento mais pequeno até ao mais profundo, que inclui tudo o que existe, tudo o que saiu do Criador e é chamado ser criado, que inclui todos os mundos superiores, o nosso mundo, os seres criados em todo o mundo, incluindo o nosso mundo, as formas de governação superior, todas as correções, até ao fim de todos os estados. Mas sentem estes estados, sentem esta realidade de forma gradual. Do estado de uma pessoa comum, em que sente apenas aquilo que vê, que percebe à sua volta, de acordo com aquilo onde se encontra, que nem sequer sabe como começar a pensar nisso, que em si não é assim tão simples, até que começa a penetrar esta imagem, as forças por trás desta imagem, e começa a despertá-la, e alcança um estado em que pode ver tudo isto. E começa a pensar em tudo isto como um mecanismo, um sistema homogéneo chamado realidade. E normalmente não falam do caminho, como o alcançam, como o investigam, com todo o tipo de resultados, como os cientistas nesse mundo. Que queremos saber os cientistas que descobriram algum remédio ou algo bom, como o investigam e pesquisam por décadas e procuram, cometem erros, todo o trabalho que colocaram nisso, o esforço, não. Ou seja, em última análise, descobre aquilo, fala daquilo que alcançou, aquilo que pode partilhar connosco e aquilo que pode beneficiar a nossa vida. E é assim que os cabalistas funcionam. Normalmente não nos explicam, há uma parte da Kabbalah que explica, mas normalmente explicam a imagem que alcançaram, a imagem final, onde vemos toda a realidade do alto. E porque eventualmente alcançam um estado em que conhecem o Criador, a qualidade da doação, quem Ele é, então começam a sua história acerca desta aventura, deste caminho para revelar a realidade. Não de baixo para cima, não deles próprios, como começaram, como desenvolveram e como alcançaram esta visão geral de tudo. Pelo contrário, começam especificamente do Criador, desta força que decidiu criar a realidade, e como do pensamento da criação começamos a passar para ações e para a aplicação da implementação da realidade. Isso é onde eles começam. E isto é como nós vamos estudá-lo. Tal como está escrito na Árvore da Vida, Etz Chaim do Ari, como o Bala Sulam nos explica no Prefácio da Sabedoria da Kabbalah, ou no estudo das 10 Sefirot. Todos os cabalistas, e já agora podem abrir outros livros, há muitos livros, e todos eles, se falarem de forma metódica, todos eles começam do Criador.
Porque se nós aprendermos acerca da nossa raiz, como a criação começou, com que desejo, com que intenção, o fim da ação está no pensamento inicial, onde a forma final existe desde o início como objetivo, o propósito, e esta forma geral determina o que vai emanar em cada estágio. Se nós aprendermos acerca deste pensamento inicial, vai nos ajudar a compreender esta vida, não cometer erros e usar cada estado na criação tal como o Criador os vê e avançar corretamente. Sair deste estado, sair de um estado de carência de cada vez para um estado de plenitude. Vamos começar com o pensamento da criação. O pensamento da criação é o pensamento do Criador, de criar o ser criado para o beneficiar. Chamamos ao pensamento da criação luz, or, ou Bechinat Shoresh, raiz, que é a raiz de toda a realidade. Antes do pensamento da criação, os cabalistas dizem-nos que existe este conceito chamado Atzmuto, a sua essência. Este conceito implica que é inalcançável, não podemos alcançá-lo. Está fechado e não pode ser compreendido por nós, com exceção do conhecimento de que existe. E é possível que existam estados avançados, tal como vamos descobrir depois, em que o futuro ser criado chega a essa essência. A Atsumoto começa a ser sentido de forma mais próxima, alcançável. Mas os cabalistas dizem-nos que a forma como passamos este nosso caminho do número 3 para o número 4, o caminho da correção, até alcançarmos equivalência com o pensamento da criação. Este é o pensamento da criação. E precisamos de ser semelhantes a isto. Não algo acima disso. O objetivo é alcançar equivalência de forma com isso. Não falam de nada mais elevado do que isso. Esse é o objetivo, a luz, o pensamento da criação. Fazer bem às suas criaturas. Esse pensamento cria aquilo que chamamos um desejo de receber, uma carência chamada Bechina Aleph, a primeira fase. Porquê? Porque se a luz, o Criador, quer alguém que receba prazer, tem que criar algo que vai desejar ter prazer dele. E, portanto, este primeiro estado é chamado desejo. O desejo de ter deleite, ter prazer, ou uma carência. Esse é o início do ser criado. É o pensamento da criação. E o ser criado aqui existe apenas em pensamento, mas ainda assim pertence ao Criador. Esta é a fase da raiz e a primeira fase já é um ser criado. Não é um ser criado completamente desenvolvido, porque o seu desejo vem do Criador. Não se sente a si próprio como querendo ter deleite da luz, estar em adesão, ter alguma carência. Essa carência é chamada uma carência inanimada.
obriga de forma alguma. Porquê? Porque vem do exterior. Ou seja, toda esta matéria da criação, o desejo é a matéria, a substância, não existe à custa do ser criado. Não podemos sequer dizer que este ser criado existe enquanto um ser criado que está fora do Criador, porque tudo nele vem diretamente do Criador, da luz. E é por isso que está sobre o total controle e é necessariamente o resultado da luz. É por isso que este desejo não se pode dizer que está fora do pensamento da criação. Mas este desejo que começa a sentir, como é que começa a sentir? A luz entra nele. A luz começa a atribuir a este desejo o sentimento do pensamento da criação, fazer bem aos seus criados. Ou seja, traz ao desejo duas coisas. Por um lado, a luz traz preenchimento ao desejo, ou seja, o sentimento em si próprio, mas este sentimento não o sente, mal consegue senti-lo como bem, porque não tem uma carência precedente que o cria antes, que pode sentir-se bem comparativamente a um estado anteriormente negativo, um estado de carência. E a luz que expande no ser criado, junto com este sentimento de bem, também traz ao ser criado o sentimento do doador, de que existe um Criador que está a doar e que lhe traz este bem. E se o bem, a luz, vem diretamente do Criador, então este sentimento do doador vem até ao ser criado de forma indireta, revestido na luz. Podemos desenhá-lo desta forma. A luz vem e nesta luz há o sentimento do Criador. Semelhante a receber uma prenda de alguém, podemos ver apenas o presente e quando o vemos, vemos como é apropriado para nós, como encaixa em nós e daí começamos a descobrir, oh, ele conhece-me, quer-me dar algo bom, ele ama-me, ele traz algo que está desenhado para mim. E deste presente começamos a alcançar aquele que nos deu o presente. Não ele, mas a atitude. Ele percebe-me, ele gosta de mim. É a sua atitude daquele que me deu. E, portanto, a percepção na criação é a percepção do Criador. E traz o ser criado para desenvolvimento. E podemos entender apenas uma coisa daqui, que cada elemento, cada estado do Criador, do ser criado que muda no seu desenvolvimento, implica uma maior realização espiritual do Criador, mesmo no nosso mundo, mesmo no nosso estado, onde não sabemos exatamente onde nos encontramos, como nos estamos a desenvolver, ainda assim, cada passo no desenvolvimento implica uma maior proximidade à realização do Criador. E isto deriva desta primeira ação que temos aqui no pensamento da criação. E, portanto, qual é a primeira fase? É um desejo oculto, que é a substância,
E esta primeira fase inclui duas partes. A primeira parte, que é sentir o presente, e a segunda parte é sentir aquele que dá o presente, o doador do presente. E a diferença entre estas duas partes é que a primeira parte é o estado e o segundo estado é a realização da razão para este estado, a causa deste estado. Ou na segunda parte da primeira fase, alcançamos que existe uma fase de raiz e que organizou, deu à luz a primeira fase. E a partir daí existe desenvolvimento. Quando a primeira fase começa a discernir estas duas partes dentro dela, e nestas duas partes discerne qual é o estado preferido, o segundo, claro, porque nele sente um aspecto mais exaltado, uma qualidade comparada com a primeira parte, o doador, aquele que é mais elevado, aquele que deu origem. E então quer ser como ele. Sentimos o primeiro desejo no ser criado, que vem do ser criado, como um desejo de ser como o Criador, um desejo por equivalência de forma. Já o pensamento da criação foi concretizado aqui e na prática aqui existe em potencial apenas no final da primeira fase, mas na segunda fase o seu desejo é ser semelhante à fase da raiz. Ser semelhante à raiz na prática, ser semelhante na prática. Ou seja, ser o doador. E como é possível ser um doador? Como pode a fase 2 ser um doador? A fase 2 é o desenvolvimento da fase 1, do primeiro desejo de deleite. Esse desejo de deleite é a matéria, a substância da criação. E isto foi o que a criação depois sentiu nela própria, como Criador. Como um acrescento que o ser criado deseja ser como o Criador. Isto é um acrescento em que à matéria da criação, àquilo que o Criador criou, ao desejo, à carência. Ou seja, todas as carências, todos os desenvolvimentos, todos os acrescentos a esta matéria, a este desejo, a esta matéria inicial, que vem do Criador, como um desejo de se desenvolver, de se tornar como um Criador. Através disto, a matéria desenvolve-se, a substância, todos os acrescentos a esta matéria vêm de reconhecer o Criador. Onde, a partir daí, a matéria começa a crescer e a desenvolver-se. E, portanto, também na fase 2, que é oposta à fase 1, é totalmente doar. E a fase 1 deseja receber. A fase 2 é um acrescento à fase 1. Ou seja, é a mesma matéria que está revestida em si própria, uma forma ou uma qualidade, a qualidade da doação. Um acrescento. E, portanto, dizemos que temos dentro a fase da raiz, chorras, e nesta parte temos a fase 1, e na fase 1 temos agora a fase 2. Formas que se desenvolvem, que se acrescentam umas às outras. E quando esta segunda fase deseja doar, ser como o Criador,
Então começa a pensar como posso ser um doador como o Criador. A quem? A quê? E então revela-se do seu desenvolvimento que aprofunda quem é, o que é e como do interior posso ser como ele. E sente dentro dele, da fase 2 que inclui a fase 1, que inclui a fase da raiz, então como pode ser semelhante à raiz? É um desejo de receber. Um desejo de receber pode apenas receber. E agora que deseja doar, pode querer, mas não pode doar. Como o Criador. O Criador dá. E o que é que o ser criado tem para dar? E portanto começa a compreender que como o Criador nos ama desde o princípio, desde o pensamento da criação para nos doar, podemos usar esse pensamento. Se recebermos, uma vez que Ele nos quer dar, porque Ele quer que tenhamos deleite, Ele quer deleitar-nos, porque o desejo de doar vem da segunda metade da fase 2. Este pensamento vem, o pensamento de doar ao Criador. Como? Através de receber. Através de receber a luz do Criador. E é isso que vai fazer. Recebe luz do Criador, tal como na primeira fase, exatamente como na primeira fase, porque a primeira fase vinha do Criador para nos doar. O desejo e a luz estão tal e qual como na primeira fase. E recebemos isto porque nós desejamos ser como Ele, na segunda fase. E então o ser criado sente que deseja ser como o Criador, na prática. Na sua recepção, na verdade, doa ao Criador, na prática. E então sente-se nessa mesma doação, tal como o Criador. Ou seja, sente um estado do que significa doar, ser um doador. E então, quando alcança este reconhecimento de onde se encontra, a fase da raiz, a primeira fase, a segunda fase e esta terceira fase, volta a esse mesmo estado. Quem sou eu? Eu sou um desejo. Que desejo? Em algum ponto tivemos um desejo para receber, que é a nossa natureza, e depois vem uma adição, que é um desejo de doar, é um acrescento. E agora, de acordo com esse acrescento, doamos. O desejo de receber também vem do Criador. E o desejo de doar vem do sentimento do Criador. E tudo o que fizemos até aqui veio diretamente do Criador. Quando estávamos ativados, e é o que é chamado na sabedoria da Kabbalah, a força que ativa, que nos ativou. E portanto, então, começa a pensar o que é que eu sou, quem sou. Não somos nós, sentimos que queremos ser como Ele, como o doador,
e isto não somos nós, ele implantou em nós este desejo, agimos desta forma para ser semelhantes a ele, onde é que estamos? E então começa a sentir que eu significa sentir como o Criador se sente. Esse sentimento da raiz vem do Criador e precisa de sentir isso no ser criado. E aqui começa a estabelecer-se no ser criado o desejo de ter deleite da posição do Criador, E esse desejo torna-se expresso em nós como a última fase de desenvolvimento, chamado a fase 4, que deseja totalmente receber tudo o que vem do Criador. E o que significa que deseja receber tudo o que vem do Criador? Não quer receber apenas tal como esta luz que lhe deu origem, que vem do Criador, como a fase 1. Quer ter deleite do estado que agora revelou. Revelou o estado de que o que significa ser como o Criador. Como o Criador, um doador. E então aqui, na quarta fase do seu desejo, doar. Ter deleite na doação. Ter deleite na doação. E esse desejo é o seu desejo. É o desejo do ser criado. O primeiro desejo do ser criado, onde todos estes desejos foram necessários e vieram ou diretamente ou de forma indireta, isto é direto e isto é indireto, vieram do Criador. E apenas este desejo vem de dentro do ser criado, do final da sua terceira fase, onde começou a tornar-se revelado para com o ser criado, e a quarta fase é onde se estabeleceu a si próprio. Podemos dizer que a quarta fase é uma fase independente em relação com as primeiras fases. E é de facto chamada o ser criado, a criação, em nenhuma das fases anteriores. Ou seja, aqui podemos dizer, e podemos também desenhar este estado da fase raiz 1, 2, 3 e a fase 4, que é, na verdade, uma fase muito única e que é a criação. E estes círculos podemos desenhá-los de forma diferente, onde o Criador está fora e o desenvolvimento da criação vem do exterior para o interior, onde esta é a fase mais externa, esta é a fase da raiz e a última fase que temos aqui é a fase 4. Os cabalistas, desta forma, desenham o desenvolvimento destas 4 fases, embora possamos também desenhar ao contrário também. E isto é como alcançamos o estado em que o ser criado, para receber um desejo, o seu próprio desejo, onde sente que existe neste desejo, precisa de desenvolver-se do pensamento da criação, que vem do Criador, através destas 4 fases, e esta é a última fase. Às vezes falamos da fase da raiz, que não se relaciona com a criação, porque é, na verdade, o pensamento da criação do Criador para com o ser criado.
Portanto, contamos a fase 1, 2, 3 e 4. Estas são fases de desenvolvimento do ser criado, do Criador. Ou, ao contrário, podemos dizer que a fase de raiz 1, 2, 3 é o Criador que desenvolve o desejo de receber para o trazer para a sua forma independente, que é chamada a criação ou o ser criado. Ou seja, ou falamos especialmente acerca da raiz ou da fase 4, de uma forma ou da outra. Porque a fase da raiz é o Criador, a fase 4 é o ser criado, e ali no meio temos fases de desenvolvimento. Se estas fases ou desenvolvimentos se relacionam com o ato do Criador. Não são da parte do ser criado, mas do ser criado que deseja alcançar o Criador. Alcança o seu próprio desenvolvimento. Como o Criador lhe deu origem, o desenvolvimento, e então vem ao desenvolvimento, ao reconhecimento do Criador, e através desse reconhecimento alcança o seu reconhecimento, que significa das suas ações, vamos conhecê-lo. E desta forma os cabalistas pesquisam a realidade e alcançam a compreensão do Criador. Esta fase 4 tem um deleite de dois preenchimentos nela. Um vem da luz, que vem até ela do pensamento da criação, e o segundo preenchimento vem do estatuto em que percebe, compreende o que significa ser como o Criador, tal como o Criador. Duas formas de preenchimento. Esse preenchimento preenche completamente em termos do seu desejo de receber, do desejo de doar e do desejo de estar no nível do doador. Eu sou o doador. Esse desejo não é um desejo de doar, é um desejo de deleite, é um desejo de receber. É o desenvolvimento desse mesmo desejo que existia na fase 1, o desejo de deleitar-se, mas no seu desenvolvimento alcançou um estado em que sabe de onde quer ter deleite. Quer ter deleite da posição ou do estatuto do doador. Ou seja, podemos dizer isto desta forma, que a criança tem deleite do que recebe da sua mãe, mas também do facto de que a mãe lhe dá, não recebe simplesmente algo. Quer que a sua mãe preencha a criança. Desse estado, o ser criado revela o amor do Criador para com ele, não só o presente, mas também o amor. Quer ter deleite disto. E este é um prazer muito maior do que o prazer do presente. O presente pode ser sentido de forma muito mais cuidadosa na primeira fase. Todos os acrescentos a esta fase 1, de forma muito limitada, todos os acrescentos vêm deste desenvolvimento, ou seja, da importância do Criador, tanto quanto o revelamos como ele sendo grande e mais importante, mais eterno e pleno. Daqui recebemos este acrescento de prazer. E, portanto, este desejo de receber que se desenvolveu na fase 4, que veio desde a fase 1, é um acrescento no reconhecimento do Criador, da distância entre o nível do ser criado na fase 4 e o nível do Criador na fase da raiz. E daqui também vemos que se a algum lugar na criação temos algo que é chamada a criação, para além disso, algum desejo,
alguma entidade que precisa de estar nesse desenvolvimento destas quatro fases. E estas são chamadas as quatro fases de luz direta, em que esta luz direta vem do Criador e desenvolve o desejo que se encontra nele, que vem a ele desde um ponto. Esta matéria, essa substância primordial, ou tal como diz, existência a partir da ausência, ou o ponto inicial que não tem um ponto anterior, que é chamada existência a partir da ausência, e a partir desse ponto desenvolve-se. E então, se existe algum pensamento, algum desejo, alguma emoção, algum anseio da parte do ser criado, que sente este sou eu, precisamos sempre de nos lembrar que vem do desenvolvimento das fases anteriores, das quatro fases desse desejo, e estes discernimentos, estas fases vêm do Criador. E não é que o ser criado de repente receba este desejo. Este desejo está em desenvolvimento nas fases anteriores e vem da luz do Criador. E, portanto, podemos sempre dizer o ser criado inclui quatro fases de desenvolvimento, quatro níveis de desenvolvimento. E também são chamados a fase da raiz, Shoresh, fases 1, 2, 3, 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ou podemos identificá-las de acordo com as letras Yud, Kei, Vav, Kei. O nome Havaiá, o nome do Criador. E porquê? A ponta do Yud, a raiz, está aqui escrito como a ponta do Yud. E porquê que usamos estes sinais do nosso alfabeto, do alfabeto hebraico? Podemos aprofundar a realidade como a ponta do Yud se relacionar com a letra Yud, relaciona-se com o prazer inicial da realidade, que está na primeira fase. A letra Rei fala-nos da qualidade de doação. A letra Vav explica-nos o ato da doação. Na fase 3, da parte da fase 2, é o desenvolvimento da doação. E o último Rei, porque é que também está na forma de Rei, tal como a fase 2, porque depois chega à mesma forma que a fase 2 e através disso alcança equivalência de forma com o doador, com a fase da raiz, com a ponta do Yud. E o estado da fase 4, que é completo, pleno, e em todos os desejos, é chamado Ein Sof, ou o mundo de Ein Sof. Mundo é um estado, sentir, um sentimento que existe no desejo. E como a fase 4 está plena de todos estes desejos, de forma ilimitada, sem limites, é chamada Ein Sof. E estas fases, raiz 1, 2, 3, 4, também chamadas nos seus nomes, Shoresh, raiz, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 1, 2, 3, 4, elas têm nomes. Antes de mais, vamos escrever em Havaiá, a ponta do Yud, Yud, Kei, Vav, Kei. Dizemos, em vez de Rei, dizemos Kei.
Isto para não enfatizar de uma forma precisa estas letras que falam de forças, forças espirituais. Estas fases, estas são fases, e este é Havaya, também têm nomes, que são chamados Sefirot. Uma Sefirah é da palavra sapir, iluminação, ou seja, que a luz que está nela presente ilumina. Estes discernimentos são chamados Keter, Chokhmah, Binah, Zeir Anpin e Malchut. E o que é que tem de único estes nomes? Keter da palavra Koteret, que é título, primeiro, o pensamento da criação, que coroa e que age e controla toda a realidade do seu início até ao fim. Chokhmah, porque é que é chamado Chokhmah? Porque aqui, na fase 1, vemos toda a luz e todos os vasos que o Criador deu à criação. E também desenvolve e revela na fase 2, 3, 4. É o desenvolvimento da fase 1. Mas da ponta do Yud, esta primeira Sefirah vem até nós, que é a fase 1, que realmente tudo está contido nela, mas apenas de uma forma que ainda não se desenvolveu. Mas todo o vaso e toda a luz que estavam na fase de raiz. E podemos dizer depois que na fase 2 é sentido o Criador, o que é que contém, o vaso também deseja ser como ele, e isso é correto. Todas estas coisas, em potencial, estão na fase 1. A fase 1 é tudo o que vem do Criador para a criação. E, portanto, este estado é chamado Chokhmah. Koachma, existem muitas interpretações e muita profundidade nesta palavra, mas isto é este estado. Binah, Binah vem da palavra Havana, entendimento, onde o ser criado compreende e sente, começa a compreender um pouco quem é que criou tudo isto, qual é a sua natureza e o que quer. E pela primeira vez a revelação do pensamento da criação está em Binah, e daí deseja doar. Daí que entende e reconhece o Criador, e daí também desejamos alcançar a qualidade da doação. E é possível aproximar-nos apenas a partir de quando sabemos o que é a qualidade da doação e de quão grandiosa superior ao nosso desejo a partir da fase de Chokhmah, tal como o desejo de receber que está em Chokhmah. E depois a fase de Zeir Anpin. Zeir Anpin significa uma pequena face, pequeno Zeir. Zeir, que significa pequeno, e Anpin, ou seja, face significa a iluminação de Chokhmah, o que vem do Criador, o que o Criador cria perante nós. Porque que é uma face pequena? O esforço do ser criado de ser como o Criador. E isso é chamado Zeir Anpin, onde tal como uma criança deseja tornar-se como o seu pai. E faz a mesma ação, tal como o pai. E Malchut é chamado Malchut ao controlar o reino. Controla o desejo. Pela primeira vez é um desejo independente, sente esse desejo e sente que é o que recebe, que é aquela que está a ter do leite do presente e do que doa, o presente do doador. Vemos que ao todo temos 5 fases ou 5 sefirot.
Existem estados que enfatizamos que não temos 5, mas dizemos 10. Porquê? Onde é que recebemos outros 5? Outros 5 vêm de dentro de Zerrampen, dentro dele, e incluem discernimentos mais especiais chamados Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od e Yesod. Em vez de Zerrampin, temos 6. Em vez de Zerrampin, temos estes 6 que se encontram dentro dele. E porquê? De repente, em Zerrampin, recebemos 6 Sefirot. E porquê é que é tão grandioso? Por um lado, estávamos a dizer que é uma face pequena, porque é a tentativa do ser criado ser como o Criador. Zerrampin, em alguma medida, é semelhante a Keter. Keter doa a todas as fases inferiores, e Zerrampin, na sua ação, quer doar, tal como Keter, de baixo para cima, em relação ao Criador. E, portanto, esta tentativa de doar ao Criador é expressa em Zerrampin. Chesed é como Keter, Gevurah dentro dele é como Chokhmah, Tiferet dentro dele é como Binah. Tem que estar incluído de todos eles para construir este sistema que vem face ao Criador, para com o Criador. Keter Chokhmah Binah, Netzach é Zerrampin, ou seja, a ação de Binah. Hod é Malchut, o desejo de Zerrampin de realizar esta ação de si própria. E Yesod é a soma de todas estas ações. A soma de todas estas ações, de Chesed, de Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, destas 5 fases, tal como estas 5 fases gerais, nesta ação para com o Criador. E é por isso que Zerrampin, embora seja pequeno, inclui estas 5 partes e desta forma realiza um ato de doação para com o Criador. E depois de descobrir esta fase de doação, descobre o prazer em ser o doador. O que abre e então quer ter prazer deste estado, chamado Malchut ou fase 4. Estes desejos, que estão em todas estas fases, recebem uma inspiração deste preenchimento e chamamos-lhe luz. Que luz é que se encontra neles? Em Keter existe a luz em si própria, não sabemos o que é. É a luz que vem do Criador. Em Chokhmah temos a luz chamada Chokhmah. Em Binah temos a luz chamada Binah. Em Zerrampin temos a luz, Chokhmah e Binah vemos que se juntam, porque Zerrampin na fase 3 é o resultado das ações da fase 1 e 2, e é por isso que existe um pouco de Chokhmah e um pouco de Binah. E Malchut contém tudo para o seu próprio prazer. E também Binah tornou-se Chokhmah ali, ela quer ter deleite. Estas luzes, de acordo com a sua intensidade, damos-lhes 5 nomes: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. E isto é o que chamamos Naranjai, em iniciais. É abreviar Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah.
Nefesh vem da palavra nefishá, que ainda não sentimos nada exatamente. Ruach já existe algumas mudanças, mas não pela sua própria conta, como o vento que vem e vai, mas nós não o afetamos, sentimos alguma espécie de movimento. Alma ou Neshama, porque é que é chamado assim? Porque já fala de algo dentro de nós que nasce em nós do superior. A conexão do ser criado com o Criador, essa primeira, de acordo com a interioridade da equivalência das qualidades internas, é chamado Binah, é o que tem Neshama. Hayá é quando o ser criado em si próprio começa a realizar as ações, mover-se pelo seu próprio direito, e Yeridá é onde percebe, sente quem o Criador é e quer ter deleite deste estado, ou como veremos mais tarde, quer unir-se com ele. Estes nomes, em conjunto, são nomes que incluem muitos estados. Não estamos apenas a falar de um estado, num mundo, em algum caso, mas todas estas palavras são, ao longo de toda a sabedoria da Kabbalah, são usadas e dão-nos estes discernimentos gerais do que acontece com todas estas fases, 1, 2, 3, 4, no seu desenvolvimento. Quando falamos dos sinais, das fases, Yud, Kei, Vav, Kei, dissemos que em cada fase existe algo diferente da fase que lhe está adjacente. É por isso que está marcada de forma diferente. Então, qual é a diferença entre todas estas fases? No seu desejo, o desejo dentro delas. Que se o desejo é diferente, também o preenchimento é diferente. Porque o preenchimento depende do desejo. Do Criador recebemos luz direta e constrói as fases, raiz 1, 2, 3, 4. Estas fases desenvolvem-se e, de acordo com o desejo, cada um sente o sentimento dessa mesma luz. Podemos dizer que a luz nele, esta é a raiz, Shorresh, 1, 2, 3 e 4. Então a luz nela é abstrata. É apenas luz. Ou chamamos-lhe a luz circundante, ou a luz direta. Mas quando chega e constrói as fases, em cada uma das fases tem a sua própria luz. A luz de Rohma na fase de Rohma, a luz de Binah na fase de Binah. Rohma e Binah na fase 3. E depois a grande Rohma na fase 4. Portanto, no geral, como apenas temos duas qualidades principais no vaso, é o vaso em si próprio, é o desejo de receber, Kli, o vaso, desejo, pode receber ou doar. E esta é a razão pela qual existem dois tipos de prazer. O prazer de receber, que é chamado Rohma, e o prazer de doar, mas onde temos prazer nesta doação. E, portanto, não estamos a desenhar o prazer a expandir-se no vaso, mas suponhamos a direção. A direção da ação é doar.
E isto é chamada luz de Hassadim, a luz da misericórdia. Ou seja, o vaso recebe, sente prazer de receber. Este prazer é chamado Chokhmah, luz de Chokhmah. Se o vaso doa, dá, então a sua doação é ao receber para dar prazer ao doador. E esse prazer é chamado a luz de Hassadim. Como é que Malchut, ou como é que a fase 3 ou fase 2, em todas estas fases, 2, 3, 4, existe a sensação do doador. E a sensação do doador, pela parte, existe a sensação da recepção pela nossa parte. E sentir a parte da ação. Como é que o vaso pode dar? Sabemos que o vaso não pode dar. Pode ou receber, tal como na fase 1, ou não receber, mas querer dar, na fase 2. A fase 2 quer dar, não dá. Como pode dar? Para dar, precisa de receber, tal como na fase 1, com a intenção de que o faz para causar prazer no doador. E é por isso que dizemos na fase 3 também temos a luz de Chokhmah e a luz de Binah. Ou seja, a ação de dar, da parte do ser criado, da parte do vaso, é a receber. Esta é a ação, mas a ação vem com uma intenção. E então, no geral, a ação de recepção com a intenção de doar é chamada doação. Essa é a capacidade do ser criado de doar. Porque, para começar, o ser criado está criado com o desejo de receber, de ter prazer, de absorver, de se sentir apenas a si próprio. Apenas. E essa é a razão que, quando o ser criado recebe tudo de acordo com aquilo que sentiu no desejo de doar, daquilo que sentiu no desejo de receber, então essa fase 4 é chamada Malchut, da palavra reino, que está em controle de todos os estados pelo qual passou antes, quer ter prazer sem qualquer limitação. É por isso que é chamado o mundo de Ein Sof, o mundo sem limites. O mundo Olam é um estado e Ein Sof é que não há limite para a recepção da abundância e do prazer. Este tópico pelo qual passamos hoje é chamado as 4 fases da luz direta. Toda a nossa realidade, do qual vamos aprender mais tarde, vai ser como resultado da ponta do Yud, o Yud, Kei, Vav e o último Hei, o Kei. Ou 10 Sefirot, Keter, Chokhmah, Binah, Zeir Anpin e Malchut. O Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. As luzes dentro das Sefirot, etc. E depois vamos aprender a abrir cada fase e Sefirah e veremos mundos dentro. E realmente vão ser 5 mundos. Com todos os seres criados e criaturas e todo o resto. E cada fase neles. E tudo isto, eventualmente, a forma como se desenvolve, vamos ter o mundo Adam Kadmon, Atzilut, Beriah e Tzirah Asiyah, como mundos, Olamot. E mais tarde teremos um estado em Malchut de Ein Sof,
que dele todos os outros estados derivam, deles, dos mundos, também vamos receber almas de todos os seres criados, e todos estes seres criados vão ser divididos nos níveis de raiz, inanimado, vegetativo, animal e Adam. Que apenas em Adam, homem, existe uma obrigação de realizar a correção da equivalência de forma, que este estado, quando entra totalmente em equivalência, é chamado Gmar Tikkun, a correção final, e então Malchut, ao longo de todos os mundos e de todos os seres criados, Rav escreve seres criados, alcançam a correção através de Adam, o homem que causa todas as qualidades anteriores de inanimado, vegetativo, animal e a raiz alcança o Criador. E não existem mais do que estas quatro fases, Yud Kei Vav Kei, ou Keter Chochma Bina Zeram Pir Malchut, em toda a realidade. O que vamos aprender, o que vamos ver, o que vamos descobrir, está tudo incluído nestes 5 discernimentos. E especialmente no último desejo, Malchut, que inclui todas as fases anteriores. E este somos nós, este desejo. Como vamos revelá-lo mais tarde? Que este desejo é a única coisa que precisa de ser corrigida. E tanto quanto aprendemos acerca de toda a realidade que estamos aqui, que é uma obrigação para nós alcançarmos isso, através de que meios alcançamos a correção final, de acordo com isso podemos implementar o pensamento da criação e alcançar um estado de perfeição e equivalência de forma com o Criador, e isso na verdade é tudo o que a sabedoria da Kabbalah inclui dentro dela, ou seja, toda a realidade superior e inferior, os seres criados, o Criador para com os seres criados e como os seres criados podem alcançar equivalência da sua relação para com o Criador.